Você tem problema em assumir responsabilidades? No devocional de hoje, da Agenda Compaixão da Lagoinha, você vai entender que todos têm responsabilidades. E o tema de hoje é assumindo responsabilidades. Vamos olhar o seguinte, em 1 Coríntios 7:32 diz assim: gostaria de vê-los livres de preocupações. Então, o desejo de Deus é que nós não tivéssemos preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Então, assim, o desejo que a gente fosse livre de preocupação, mas não tem como. Nós temos que assumir responsabilidades. A pessoa que casa, o texto aqui diz, a meditação, que ele tem responsabilidades agora com a sua família, com a sua esposa. Mas aquele que não casado ainda, aquele que é jovem, aquele que não é casado ainda, ele tem as responsabilidades, as preocupações com as coisas da igreja. E não quer dizer que a pessoa que é casada não tem mais preocupação com as coisas da igreja, não, com as coisas de Deus, mas ele tem outras responsabilidades. Então o que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa que é jovem, que não é casada ainda, ela tem mais tempo, tá? Isso que o texto está falando, tem mais tempo para assumir as responsabilidades com o Senhor. Aquele homem que já é casado, que tem família, aquele que, por exemplo, tem família, mas não tem filhos, casado, mas não tem filhos, ele tem mais tempo também. E aquele que já tem filhos tem menos tempo, porque é um ministério você cuidar da sua esposa, você cuidar dos seus filhos, e você, mulher, cuidar do seu esposo e cuidar dos seus filhos. Então, o marido e a mulher cuidar do casamento. Então, quando isso acontece, você assumiu essa responsabilidade. Então, o tema do GC, o tema do devocional de hoje, não é GC, o tema do devocional de hoje é esse: assumindo responsabilidade. Então, use o seu tempo de forma produtiva, use o seu tempo para o reino, use o seu tempo para contribuir na vida das pessoas, para amar cada dia mais e mais a palavra e o chamado, tá? A bênção de Deus sobre a sua vida. Então fica essa reflexão de hoje, esse devocional. Deus abençoe vocês.